Olá, seja bem-vindo ao estudo bíblico da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena. Eu sou o pastor Cláudio e quero ter o privilégio de convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. A gente está tendo o privilégio de estudar o Sermão da Montanha. Você pode conferir aqui no YouTube os vídeos anteriores. Já estudamos todo o capítulo 5 e estamos agora dentro do capítulo 6. E hoje nós vamos ver dois textos. Primeiro os versículos 5 a 8, falando sobre como nós devemos orar, e depois nós vamos para os versículos 16 a 18 sobre a questão do jejum. E aí no próximo estudo a gente vai falar então propriamente sobre a oração do Pai Nosso. Vamos ler primeiramente versículos 5 a 8, acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque se o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem." Muito bem, nós temos aqui nesse texto Jesus ensinando sobre a piedade e uma conduta de vida cristã, de vida religiosa de forma correta. Nós temos logo depois dos primeiros 4 versículos que falam a respeito também das esmolas, aparece então a questão de como devem ser feitas as orações a Deus e a nossa comunhão, o nosso companheirismo, a nossa intimidade com Deus. Quando a gente lê esse texto, a nossa tendência é de apenas censurarmos os fariseus, desmascarando a hipocrisia deles, porque de fato é uma das coisas que são apontadas aqui. Mas como estão a minha e a sua oração diante de Deus? Como está a minha intimidade com o Pai? O meu tempo, a minha dedicação, aquilo que eu tenho orado, conversado, falado com Deus. Esse é o ponto principal para mim e para você. Muito embora os fariseus sim, tem muitas coisas que podemos aprender com eles nesse texto também. Mas o pecado, na forma aqui de egoísmo, de orgulho, deve ser combatido nas nossas vidas, assim como Jesus estava combatendo na vida dos fariseus. Nós devemos ter o cuidado de não adorar a nós mesmos por causa do pecado. A oração, ela é a mais elevada realização que nós podemos fazer e uma das mais nobres atitudes para com Deus que nós podemos realizar. Nunca o homem ele se mostra tão grande como quando ele entra em comunhão e contato com Deus. Mas é o pecado que tem nos afetado muito nessa quebra de relacionamento. Se esse quadro não nos levar a notar a necessidade de olharmos para a graça de Deus na questão da salvação e a necessidade de perdão e do novo nascimento, de uma nova natureza, então nada mais vai nos fazer perseverar. Perceba, saiba que a oração é um grande privilégio, que como cristãos nós temos de poder colocar diante de Deus os nossos anseios, confessar os nossos pecados, colocar diante de Deus as nossas necessidades, orando por outras pessoas, pedindo que Deus cuide de nós e daqueles que estão próximos a nós, ou até mesmo de pessoas que nós nem sequer conhecemos, mas é o privilégio que nós temos na comunhão com Deus de conversar com Ele. Nós então nesse assunto que fala sobre a oração, esse texto aqui fala sobre como orar e introduz a oração aqui do Pai Nosso. Mas há uma maneira errada e há sim uma maneira certa de orar. Na oração nós devemos nos concentrar naquele para quem a oração está sendo dirigida. Olha o verso 5. "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé, orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros." Não deve ser essa a intenção de demonstrar para os outros uma intimidade, um relacionamento com Deus que pode ser que seja superficial, que seja mentira diante daquilo que nós realmente temos vivido com Deus. Na oração, nós devemos nos concentrar no Senhor. E Jesus, em Lucas capítulo 9, ele conta ali uma parábola a respeito do fariseu e do publicano.
Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14 diz assim. Lucas 18, 9 a 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Bom, nós já sabemos que os fariseus eles tinham ali vários problemas na sua conduta para com o Senhor e para com as pessoas. A razão que levava os hipócritas, os fariseus, a orarem nas esquinas era a seguinte. O homem, quando ele estava a caminho do templo, onde ele ia orar, ele ansiava tanto por dar a impressão de ter uma alma tão devota a Deus que ele não podia esperar para chegar no templo. E então ele começava a orar, colocando-se de pé numa esquina, e nessa mesma razão, quando ele chegava no templo, ele se colocava na posição mais elevada possível, para que as outras pessoas vissem nele um exemplo de santidade, um exemplo de devoção, de piedade, de busca a Deus, quando na verdade eles estavam por dentro ocos, só aparência. Esse era o problema e a hipocrisia que eles tinham. Já na sequência do nosso texto, o versículo 7, aliás, ele vai dizer, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Uma pessoa, ela também que deseja ser conhecida como alguém dedicada à oração, ela deve ter o cuidado de não fazer isso por orar orações muito compridas, muito longas, ou ficar repetindo sempre a mesma coisa. Imagine você estando numa conversa com alguém, numa pessoa próxima, uma pessoa íntima. Imagine o seu cônjuge, ou um filho, ou um colega de trabalho, e você conversar sempre a mesma coisa. Repetir sempre a mesma coisa, ou o contrário. Alguém próximo a você ficar repetindo sempre a mesma história, falando sempre as mesmas frases, do mesmo jeito, da mesma maneira, todos os dias. Como é que nós ficamos numa situação dessas? Como é que nós queremos então ter um relacionamento com Deus se ficamos repetindo as mesmas coisas? E se não falamos com sinceridade aquilo que se passa dentro de nós e dos nossos corações? Nós precisamos então perceber que a dificuldade dos fariseus era que eles tinham que dar boa impressão de que não eram capazes de chegar ao templo, mas eles se sentiam impelidos, eles tinham uma necessidade de orar ali mesmo na esquina, antes de chegar no templo. Eles não conseguiam esperar até chegar no templo. Mas Jesus diz, vai para o teu quarto, feche a porta e converse com Deus, sincera e objetivamente. Sejam 10 minutos, seja 1 hora, não importa o tempo, mas importa a sinceridade de coração e um coração dedicado, piedoso ao Senhor. Se forem alguns minutos ou se forem horas, que seja para o Senhor. É importante lembrarmos que devemos examinar cada um a si mesmo. Jesus recomendou dizendo, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. O pecado, nesse caso aqui de orar em público, era para influenciar as pessoas e mostrar uma espiritualidade falsa, ao invés de buscar a Deus com sinceridade. A oração é falar, conversar, ter comunhão com Deus de uma forma espontânea e sincera. A oração pública naquela época deveria ser de modo que as pessoas não tivessem consciência da presença de outras pessoas e que fossem elevados até a presença de Deus. Orar publicamente era permitido, mas não pela aparência, não para demonstrar para os outros, mas buscando a sinceridade, dando exemplo, mas buscando uma oração sincera diante do Senhor. Assim, nós não devemos nos preocupar em orar em determinado horário, logo essas orações ficam mecânicas e rotineiras. Porque todos os dias eu vou acordar às 6 da manhã e vou orar ao Senhor. Talvez os primeiros 2, 3 dias sejam orações sinceras, espontâneas, mas logo fica mecânico, fica dentro da nossa rotina. Por outro lado, a gente não deve orar só quando tem vontade.
Nós devemos sim separar um tempo, dedicar um momento do nosso dia para orar ao Senhor. Fechar a porta do nosso quarto significa entrar em secreto diante de Deus. Não precisa ser no seu quarto. Talvez você tenha um momento do seu dia que está sozinho na sua casa, no seu trabalho, e você pode orar a Deus. E você pode buscar ao Senhor em sincera oração, tendo a consciência da busca da presença de Deus naquele momento. Tendo um sincero louvor, adoração, confissão de pecados, pedindo as bênçãos necessárias para você e para outras pessoas. Pessoas que praticam isso, elas não vivem sem orar. Os versículos 6 a 8, qual o sentido dessas palavras? Porque ele diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e olhe ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto o recompensará. E o verso 8, não sejam iguais a eles, que são os fariseus, os hipócritas, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem isso para Deus. Quando nós oramos em qualquer lugar e ocasião, nós precisamos entender que nós estamos nos aproximando de Deus. Não há aqui nenhuma proibição de orar em público, mas o princípio básico é que existem determinadas coisas que nós precisamos deixar de fora, quer estejamos orando em público ou secretamente. Excluir a aparência, esquecer das outras pessoas, esquecer até de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. O nosso coração precisa estar aberto inteira e exclusivamente ao Senhor. O Salmo de número 86, versículos 11 e 12 diz assim: Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. Salmo 86, versos 11 e 12. Nós precisamos ter uma percepção como cristãos. Precisamos perceber que estamos na presença de Deus quando oramos, atentando para quem Deus é. E antes de proferir palavras, nós sempre deveríamos relembrar da realidade de que estamos na presença de Deus. Estar na presença do eterno Deus, o Todo-Poderoso, que é luz, que não há treva alguma nele, que é absolutamente santo, que é o nosso Pai Celestial, soberano, Senhor de todas as coisas, mas que quer ter um relacionamento íntimo e pessoal comigo e com você. O relacionamento é entre pai e filho. Olha que maravilha isso. Nós não temos aqui uma autoridade inacessível, mas um Deus todo-poderoso, a maior autoridade do mundo, do universo, acessível a nós através da oração. A verdadeira noção de oração é a partir de Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3, 20. Deus é capaz de fazer infinitamente mais e nós precisamos buscar a Deus por causa disso. Precisamos nos livrar da noção matemática da oração. Precisamos orar 10 minutos e marcar no tempo. Não precisamos disso. Nós precisamos ser sinceros, objetivos para com Deus, assim como nós fazemos com alguém que nós conversamos. Mas quanto mais conversamos, quanto mais conhecemos alguém, mais íntimos e mais objetivo se torna a nossa conversa. A gente não precisa enrolar diante de Deus quando nós estamos íntimos com Ele. Mas quando nós não conhecemos alguém, nós falamos de superficialidades. Mas precisamos praticar mais a oração, buscar mais intimidade. E aí nós entramos dentro de um relacionamento íntimo e profundo, que não é mecânico, mas que é objetivo diante do Senhor. O que precisamos é perceber quem é Deus e qual é a nossa relação com Ele. Desenvolver confiança, manifestando a nossa fé no Senhor como se fôssemos crianças, percebendo quem Deus é, e aí motivados por uma confiança sólida, nós nos tornamos conhecidos diante dEle através e colocamos as nossas petições, os nossos desejos e anseios, reconhecendo que Ele sabe de tudo antes de falarmos, mas Ele tem prazer em nos ouvir. E o resultado é que Ele nos recompensará, pois Ele é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, infinitamente mais, como diz Efésios 3:20. E nós devemos crer nessa verdade, e então nos achegarmos a Ele
com a pura confiança. Como uma criança confia nos seus pais, nós devemos confiar como filhos no nosso Pai Celestial, que nos ama, que quer bem, mas que quer que nós tenhamos uma vida transformada por Ele, longe do pecado e cada vez mais íntima, cada vez mais próxima de Deus. Depois, no nosso texto, versículos 16 a 18, vão dizer o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. A respeito do jejum, essa é a terceira ilustração sobre uma maneira correta de viver. Como nós temos os primeiros 4 versículos, a primeira ilustração, versículos 5 em diante a questão da oração, e agora nós temos essa terceira ilustração a respeito do jejum. O jejum é algo que os cristãos podem e devem praticar, mas precisamos entender qual a melhor maneira correta diante do Senhor. O jejum ele é aplicável à questão inteira da disciplina na nossa vida espiritual. Essa é uma questão que desapareceu da prática dos cristãos, infelizmente. Mas é imprescindível que nós aceitemos que o Sermão do Monte, esse texto aqui, todo o Sermão do Monte, tal como ele é, e nessa passagem sobre a questão do jejum que ele se impõe diante de nós, é palavra de Deus, palavra de Jesus, que deve ser vivida e praticada. A preocupação inicial de Jesus era a ocupação dessa prática apenas pela aparência, sendo vistos pelas pessoas. Da mesma forma como no contexto da oração. Jesus não queria que as pessoas fizessem pela aparência, mas Ele quer que nós façamos através de uma sinceridade de coração, sendo impelidos pelo Espírito Santo a buscarmos uma prática de jejum e também uma vida de oração constante. Portanto, qual é o papel do jejum na vida do cristão? Onde é que cabe essa prática na Bíblia? Trata-se de uma prática usada já no Antigo Testamento. De acordo com a lei de Moisés, os filhos de Israel eles tinham recebido a ordem de jejuar uma vez por ano, o que era um estatuto obrigatório para aquela nação e para o povo para sempre. Mais adiante, devido a certas divergências nacionais, o próprio povo judeu acrescentou certos jejuns adicionais. Contudo, o único jejum diretamente ordenado por Deus foi aquele grande jejum anual onde todo o povo jejuava. Mas no Novo Testamento nós descobrimos que os fariseus costumavam jejuar 2 vezes por semana. Lemos agora há pouco no texto de Lucas. Mas Deus jamais determinou essa prática. Jamais disse que nós devemos jejuar 2 vezes por semana. Portanto, os religiosos achavam que isto era essencial, quando na verdade trazia um peso para o povo, e somente os fariseus, que eram ocupados apenas nos atos religiosos, eles podiam fazer isso. Mas era muito mais uma ação de aparência do que um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. A tendência de certas pessoas religiosas sempre é de ir além ao que está escrito na Bíblia. Eu quero fazer mais para demonstrar para os outros que eu sou capaz. E era isso que os fariseus faziam. Era a posição deles. Jesus nunca ensinou diretamente sobre o jejum em outro texto. Jesus disse em Mateus capítulo 9, versos 14 e 15, o seguinte: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? E aí Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Verão dias quando o noivo lhe será tirado e então jejuarão. E a igreja primitiva praticou o jejum, porque eles entenderam, os apóstolos entenderam que ali haviam momentos específicos da igreja buscar jejum, seja para uma viagem missionária, como aconteceu com Paulo e Barnabé, quando a igreja orou antes de enviá-los para essa viagem. Jesus mesmo, no texto de Mateus capítulo 4, quando ele é tentado no deserto, ele passa 40 dias e 40 noites em completo jejum. E isto é algo aqui muito interessante, porque Jesus é tentado
e responde às 3 principais tentações descritas no texto? Com a palavra de Deus. Palavra. Ele responde ao tentador com a Bíblia. Um ponto aqui crucialmente importante e relevante para mim e para você. Portanto, na igreja primitiva, os apóstolos praticavam jejum. A igreja de Antioquia, ao enviar Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, só mandou eles depois de um período de oração e de jejum. De fato, qualquer decisão importante, quando confrontada por alguma decisão vital, a igreja primitiva, ela sempre parecia entregar-se à prática da oração e do jejum. Um momento de buscar ao Senhor e buscar o entendimento a respeito da vontade do Senhor. Era o que a igreja primitiva praticava. Veja o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 4 e 5. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. A descrição ali ela é específica naquele texto, mas fala de jejuns. O jejum não é somente por alimentos sólidos ou líquidos. Na realidade, deveria incluir a abstinência de qualquer coisa legítima de si mesma, tendo o ponto de vista em algum propósito espiritual e especial. Jejuar é submeter os desejos ao nosso controle. Se eu jejuo somente em determinadas épocas do ano por aparência, por exemplo, por mera religiosidade, seria melhor não fazer. Mas buscar me abster de alguma coisa, para buscar ao Senhor e ter mais intimidade com Ele, para honrar e glorificar e exaltar o nome dEle, é uma prática aceitável ao Senhor. Mas fazer por jejum através de algo mecânico não vai trazer santidade. Através de uma barganha, eu vou jejuar, eu vou orar então ao Senhor, me dedicar a um jejum específico, eu vou ficar tantos dias sem praticar determinada coisa que faz parte da minha rotina e vou me abster de algumas coisas para que Deus me dê aquilo que eu quero. Não é assim que deve ser feito. Nós não devemos barganhar com o Senhor. O maior presente que nós podemos receber é a salvação. E nós devemos honrar e glorificar ao Senhor com a nossa vida, com as nossas orações e também com o nosso jejum. Jejum não deve ser usado para tentar ao Senhor. Lembre disso. Ele deve ser praticado quando o cristão se sente impelido, direcionado pelo Espírito Santo, sendo levado a jejuar por questões espirituais. Nós nunca devemos jejuar por regras, por normas, mas sim com a necessidade de nos concentrarmos em adorar a Deus. A maneira correta de jejuar é fazer de maneira natural, não por aparência, não por obrigação, esquecendo-se da opinião alheia. O texto ali, Jesus até diz a jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para não ter uma aparência de coitadismo. Se você fizer um jejum, não precisa falar para todo mundo, não precisa anunciar nas redes sociais, não precisa falar na igreja. Busque ao Senhor. Obviamente que de forma equilibrada, tendo cuidado de não prejudicar a sua saúde se for um jejum físico, com alimentos, sejam sólidos ou líquidos, mas tenha o cuidado de ter o zelo pela sua saúde, mas de principalmente buscar ao Senhor. Não se submeta a um jejum que pode te levar a ficar doente, mas busque ao Senhor. E que a nossa preocupação seja somente com Deus, sobre como nós podemos e devemos agradá-lo. Nos preocupemos exclusivamente com Ele, com a sua glória e honra. E aí Jesus termina dizendo, e o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Faça para Deus todas as coisas, seja orar, seja jejuar. É para Deus, é com Deus, é por meio dele que fazemos isso. Não por causa dos outros, mas é pelo Senhor. É assim que deve ser a nossa vida de oração e de jejum. Vamos orar? Pai querido, obrigado por nossas vidas, obrigado pelo propósito do Senhor de nos ensinar através do Sermão da Montanha. Ó Deus, nos ensine a buscarmos ao Senhor verdadeiramente através das nossas orações, a buscarmos intimidade com o Senhor, sendo sinceros, não por aparência, não por algo mecânico, mas para a honra e glória do Teu nome e também para o nosso crescimento.
Da mesma forma, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender que o jejum pode e deve ser praticado por nós cristãos para honrar e glorificar o Teu nome, para crescermos diante do Senhor, mas não para barganhar coisas, não para ter lucro em alguma situação, mas para buscar honrar o Teu nome. Por isso, ó Deus, nos ensine cada vez mais a sermos fiéis a Ti e a Ti somente. Assim nós oramos, agradecidos, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando e ensinando cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a mim e a você e que Ele continue nos ensinando cada vez mais. Um forte abraço e que o Senhor nos conduza.